Efésios capítulo 1, eu lerei do verso 1 e 2. Ficaremos com a introdução da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. O começo de uma longa peregrinação. Eu oro para que você não perca nada. Amém? Assuma com o Senhor aí o compromisso de saber o que essa carta nos diz. Essa aqui é uma carta para a igreja. Efésios capítulo 1, somente os 2 primeiros versos. Estamos juntos? No intuito de edificar a igreja, mas acima de tudo louvar o Senhor, eu quero espremer cada uma dessas palavras nessa noite. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Até aqui, oremos. Irmãos, logo no primeiro século, a igreja cristã tomou uma proporção muito grande. Logo após o início da pregação do Evangelho pelos apóstolos, a igreja cresceu numericamente de forma muito rápida, o que tornou humanamente impossível que os apóstolos dessem conta do trabalho de doutrinar todas essas igrejas, plantar todas essas igrejas e edificá-las com a sã doutrina, com a palavra de Cristo Jesus. Portanto, eles passaram a fazer uso do meio de comunicação da época. O meio de comunicação da época eram as cartas. Então, as cartas apostólicas, o conteúdo do Novo Testamento, registrado por esses homens, escolhidos a dedo por Jesus Cristo, tem por objetivo direcionar a vida da igreja. É impossível ser igreja de Jesus Cristo sem a doutrina apostólica. É impossível ser cristão, é impossível ser igreja rejeitando esses livros, rejeitando essas cartas. Por isso eu oro para que você fique até o fim, para que você acompanhe atentamente cada verso que for exposto aqui. A carta aos Efésios é considerada como sendo uma das mais belas obras literárias que já foi escrita na humanidade. A beleza de Efésio, vocês vão ver que cada verso, e o meu compromisso com os irmãos é ir verso após verso, explorando essa carta, vocês vão ver que a beleza de Efésios autentica ela como sendo inspirada por Deus. Paulo vai entrar na eternidade e extrair doutrinas, conselhos que são motivadores para a igreja, ensinos que são poderosos para nos manter de pé no dia mau, que são poderosos para nos fazer homens e mulheres gratos a Deus, inclusive nos dias maus. Efésios é uma carta magnífica. Paulo, ele não vai tratar de problemas específicos nessa carta. É muito comum as cartas do apóstolo Paulo, quando são direcionadas para as igrejas, geralmente ele está corrigindo algum desvio doutrinário, algum desvio de comportamento dos irmãos, como em Corinto. Ele está combatendo heresias, como em Gálatas e Colossenses, mas aqui não. Paulo está livre para desenvolver ou para apresentar a suprema vontade de Deus no estabelecimento da igreja. A carta aos Efésios, ela não trata de um problema específico, mas ela apresenta a origem e a identidade da igreja. Essa carta ela é considerada uma carta gêmea de Colossenses. Paulo escreve essa carta na prisão, está preso, e o mesmo indivíduo que levou a carta dos Colossenses para a igreja dos Colossenses, também levou essa carta de Paulo para distribuir para as igrejas.
algo interessante acontece na carta dos Colossenses e aqui em Efésios. Lá em Colossenses, Paulo apresenta Jesus Cristo como sendo o cabeça da igreja. Aqui em Efésios, Paulo apresenta a igreja como sendo o corpo de Cristo. O corpo desse cabeça, que é Cristo. Grandes temas da fé cristã são tratados aqui. É uma carta pequena, são 6 capítulos, mas que trata de temas profundos e caros para a doutrina cristã. Ele vai apresentar a origem da igreja, mostrando que a igreja é resultado de uma ação soberana do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. No capítulo 1 aparece isso. No capítulo 2, ele vai nos mostrar que a salvação é resultado da graça de Deus e não de obras humanas. No capítulo 2 ainda, ele vai mostrar a reconciliação de judeus e gentios, estando unidos, esses dois povos estão unidos na cruz de Cristo. Capítulo 2, ele vai mostrar aqui que o mistério do Evangelho, que estava presente no Antigo Testamento, foi revelado por Deus através dos apóstolos. Isso está no capítulo 3. No capítulo 4, ele apresenta conselhos práticos para a nossa vida, como igreja, para como vivermos de acordo com o Evangelho. No capítulo 5 e 6, ele vai tratar da plenitude do Espírito Santo, ele vai mostrar o que é ser cheio do Espírito Santo. E nós vamos entender aqui que ser cheio do Espírito Santo não depende do quanto você se movimenta na igreja, do quanto você canta na igreja, do quanto você ora na igreja. Nós vamos ver aqui que ser cheio do Espírito Santo é evidenciado imediatamente no nosso relacionamento em casa, no nosso relacionamento com esposa, com esposo, com filhos, com patrão, com os empregados. Ser cheio do Espírito Santo está relacionado a isso. E nós vamos ver aqui também a batalha espiritual que o crente ou que a igreja precisa estar preparada para enfrentar, e isso está no capítulo 6. Então, os 3 primeiros capítulos de Efésios é a parte teológica da carta, parte teórica. Os 3 últimos capítulos de Efésios é a parte prática. O que Paulo vai nos ensinar aqui? Cristianismo não se vive apenas com conhecimento. Cristianismo é a prática do conhecimento que você adquire num lugar como esse aqui. Ele vai mostrar que conhecimento sem comportamento moldado por esse conhecimento é orgulho sem frutos. Por outro lado, ele vai mostrar que experiências ou vida prática sem conhecimento da doutrina é experiencialismo sem fruto. É alma humana sem fruto. Ele vai trazer equilíbrio aqui entre se conhecer e se viver aquilo que se conhece. Dito isso a nível de introdução, a primeira coisa que eu destaco aqui, essa saudação, que é muito comum nas cartas de Paulo. Paulo se apresenta, ele mostra quem são os destinatários, e na sequência ele vai orar. A oração de Paulo nós vamos ver a partir do domingo que vem. Hoje, quero olhar com os irmãos a saudação. E um destaque que eu já faço aqui. Nós temos um péssimo hábito de pular porções das Escrituras quando nós lemos. Já percebeu isso? A gente não gosta de ler genealogia. A gente não gosta de ler as saudações ou as introduções das cartas. Como se nós pudéssemos passar logo para a história que é mais interessante. Pula a apresentação que Paulo faz e vamos entrar logo no corpo da carta. Quero mostrar para os irmãos, o meu objetivo é, a partir de hoje, você não mais rejeitar uma porção sequer das Escrituras. Tem muita coisa para nós nesses 2 versos aqui. E a primeira é quando nós refletimos ou quando nós pensamos em quem escreveu. Quem é o remetente dessa carta? Ele inicia, acompanha comigo o verso 1. A primeira palavra que você vai ler aí é Paulo. Estamos juntos? É assim que começa esse texto? Ele diz, Paulo.
Não é preciosismo. Eu tenho certeza que nós podemos aprender muito quando nós olhamos para a vida desse homem. Quem é esse Paulo? Coisa importante de nós pensarmos aqui. É ele mesmo que está falando. É uma carta que saiu da pena do apóstolo Paulo, é fruto da reflexão, do pensamento, do coração de Paulo. Cada palavra aqui, Paulo, a carta de Efésios não é alguém que ouviu Paulo ensinando e escreveu. Esse texto que você tem em mãos é a autoria do apóstolo Paulo. Cada palavra aqui tem o peso da autoridade desse homem. São palavras provenientes de uma mente e de um coração completamente governados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que se debruçar sobre a carta aos Efésios é ouvir a voz de Deus. Se debruçar sobre as Escrituras é ouvir a voz de Deus. Mas quem foi esse homem? Quem foi Paulo? Uma breve narrativa desse homem aqui. Quando nós olhamos para Paulo, nós vamos ver alguém que foi do ódio ao amor. Ele odiava os cristãos. Um homem que Paulo mostra o resultado do poder transformador do Espírito Santo. Paulo é alguém que foi de ódio contra os cristãos para ser alguém que amava a igreja de Cristo. Você vai se lembrar em Atos capítulo 9, em que narra a conversão de Paulo. Paulo estava indo a caminho de Damasco com cartas. Ele foi até o sumo sacerdote da época pedir cartas que dessem a ele a autoridade para prender cristãos. Ele vai dizer isso em Filipenses, que pelo zelo da lei ele foi fariseu, e ele representava esse zelo buscando cristãos para serem aprisionados. Ele acompanhou a morte de Estevão, o assassinato de Estevão. Paulo estava lá, consentindo com tudo aquilo. Um homem que odiava o cristianismo, perseguidor do cristianismo, mas que veio a se tornar alguém que desesperadamente apaixonado pela igreja, porque ele entendeu que a igreja tem um dono, e ele ama esse dono da igreja, a ponto de nós ouvirmos declarações como em Filipenses capítulo 1, nos versos 23 a 24, onde ele vai dizer, olha, partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor, mas é necessário que eu esteja aqui por causa de vocês, por causa da igreja, para poder compartilhar o evangelho com a igreja. Veja, ele compara a preciosidade de partir e estar com Cristo com o privilégio de poder conduzir pessoas a Cristo. Então, quem é Paulo? Aquele homem que passa do ódio para o amor. Paulo é um cara que se transforma de perseguidor a proclamador do evangelho. Era alguém que odiava desesperadamente aqueles que eram do caminho, como os cristãos eram primeiramente conhecidos. E ele passa a ser proclamador da mensagem do evangelho. O mesmo Paulo que perseguia vai dizer em 1 Coríntios o seguinte: ai de mim se não pregar o evangelho. Paulo entende que o evangelho agora é simplesmente o seu propósito de existência. Paulo vai entender que não há qualquer outra coisa mais preciosa para ele, não há qualquer outro motivo para que ele esteja vivo, senão ser pregador do evangelho. Por isso ele vai fazer uma declaração de peso como essa, que tal, isso aqui deveria já tocar o teu coração. Ai de mim se não pregar o evangelho. Ele está dizendo, olha, não há propósito mais sublime do que ser arauto de Jesus Cristo, do que ser proclamador da mensagem do poder de Deus, que tem poder para salvar pecadores. É esse homem que está escrevendo. Um breve histórico do que esse homem passou a viver por amor a Cristo. Aqui
Lembra, ele está preso escrevendo essa carta. No capítulo 4, verso 1, isso vai ficar claro. Ele vai dizer: eu, prisioneiro do Senhor, rogo a vocês. Ele escreveu essa carta na prisão. Ele foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado em Filipo, expulso em Tessalônica, expulso em Bereia, chamado de tagarela em Atenas e impostor em Corinto. Ele foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrentou naufrágio quando estava sendo transportado como prisioneiro, foi picado por uma serpente na ilha de Malta, foi castigado 3 vezes com varas pelos romanos, recebeu 195 açoites dos judeus quando estava preso, e agora estava preso, escrevendo a carta aos Efésios, e tudo isso por amor a Jesus Cristo. Esse homem nos ensina que não há pecador cuja graça não tem poder para mudar. Talvez, certamente, você conhece alguém em que nesse momento você pode dizer o seguinte: olha, eu conheço alguém que deveria ouvir essa mensagem. Eu conheço alguém que precisa ser transformado como Paulo foi. Um homem que odiava a igreja passou a viver tanto desastre por amor à igreja e por amor a Jesus Cristo. Irmãos, a vida de Paulo nos mostra que não há pecador que a graça não tem poder para transformar. A graça de Deus é capaz de reverter o quadro de qualquer ser humano sobre a terra, inclusive o seu. Esse é o homem que escreve essa carta. Ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Autoridade do Novo Testamento, apóstolo Paulo. E a segunda coisa que eu destaco aqui é: de onde vem a autoridade desse homem? Primeiro, quem escreve é alguém que tem autoridade para ordenar à igreja o que ela tem que fazer. Segundo, de onde vem a autoridade desse homem? Diz aí, olha lá, verso 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Apóstolo de Cristo Jesus. Essa palavra aqui, irmãos, apóstolo, é o reconhecimento da autoridade de Paulo. É o reconhecimento, é de onde vem a liberdade que aquele homem tem de te dizer o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Ele é apóstolo de Cristo Jesus. E a palavra apóstolo aqui, quando aplicada a esses homens, indica que eles não eram meros mensageiros. Eles eram procuradores de Cristo Jesus. Sabe o que é isso? O procurador é aquele que tem a autoridade para agir no lugar daquele que ele representa. O que significa isso? A ação dos apóstolos, as palavras dos apóstolos são ações de Cristo, palavras de Cristo. A fonte de autoridade de Paulo não é o intelecto de Paulo. Não é pelo fato de Paulo ser um homem muito culto, muito preparado, muito inteligente. A origem da autoridade de Paulo é Cristo Jesus. Cada palavra desse homem, quando está doutrinando a igreja, são palavras de Cristo Jesus. Esse é o significado do termo apóstolo de Cristo Jesus. Apóstolos aqui, irmãos, é um grupo seleto de homens. Por que seleto? Separados, selecionados pelo próprio Jesus Cristo. Dizer que um homem é apóstolo significa dizer que você e eu temos que nos render, nos sujeitar intelectual e moralmente ao que esses homens falam. Percebe? Vamos pensar um pouquinho no que existe no Brasil e no mundo hoje. Dizer que um homem é apóstolo, quando Paulo usa esse título, eu sou Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, indica que você e eu temos que nos sujeitar intelectualmente e moralmente ao que esses homens determinam.
Detalhe, somente a esses homens. Ninguém, guarda isso, nenhum homem na história da igreja, a parte deste grupo selecto de apóstolos, é voz inerrante para que você se renda ao que ele fala. Nenhum. Somente esses homens têm aquilo que a Bíblia chama de credenciais do apostolado. Por que eu abro um parênteses aqui agora? É muito comum na igreja contemporânea, pessoas que se levantam e se denominam apóstolo. Por quê? A igreja se tornou lugar de hierarquia agora, de você galgar posições. Não dá para ser diácono, não dá para ser membro, não dá para ser pastor, pastor já está caidinho, agora o negócio agora é bispo. Não, mas bispo já não tem tanta influência, não dá para ser bispo, agora o negócio mesmo aonde é ser apóstolo, porque não tem ninguém acima de mim, só o Criador, está todo mundo abaixo de mim. É muito comum isso na igreja hoje. Mas dizer que é apóstolo implica dizer que tudo que esse cara diz, você tem que se render, porque é a voz de Deus. Nenhum homem na história, fora desse grupo seleto aqui, esses apóstolos que escreveram o Novo Testamento para que nós tivéssemos, ninguém é digno que você se renda intelectual e moralmente a eles. Por quê? Somente esses homens têm aquilo que a Bíblia chama de credencial do apostolado. Quer saber qual é a primeira? Como que você faz para saber se o apóstolo é verdadeiro? Primeiro, tem que ser chamado pelo próprio Jesus Cristo. Você conhece alguém que foi chamado pessoalmente por Cristo? De onde eu tiro isso? Gálatas capítulo 1, verso 1, Paulo diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Não foi homem que me chamou, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. E esse é o motivo da crise que a igreja brasileira enfrenta hoje. Nós temos uma população que está se rendendo ao pensamento de homens, sem olhar para o que esse livro ensina. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu não sou apóstolo porque alguém me determinou apóstolo, nenhum outro homem me chamou de apóstolo. Sou apóstolo porque o próprio Cristo me chamou. Primeira credencial do apostolado: é vocacionado, é comissionado diretamente por Cristo. Segunda credencial do apostolado, e isso aqui já te dá de quebra recursos para que quando alguém chegar para você e dizer: eu sou apóstolo Osmar, você sai fora infeliz. Segunda credencial do apostolado é a seguinte: ser testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Eu não conheço nenhum apóstolo com mais de 2000 anos, exceto esses. Em Atos capítulo 1, versos 21 e 22, quando eles precisavam substituir Judas, veja o que Pedro diz: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que Jesus andou entre nós, começando do batismo de João até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Credencial de apostolado, ter visto Cristo ressurreto. Paulo tinha essa credencial. Foi o próprio Cristo que aparece a caminho de Damasco para ele e diz: você agora vai ser meu servo. Terceira credencial do apostolado: poder para fazer sinais e prodígios, que nenhum desses picaretas tem. Em 2 Coríntios 12, 12, Paulo diz assim: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Nenhum outro homem sobre a terra tem essas credenciais. Então, irmãos, ao que Paulo falar, você pode se render. Ao que eu disser para você, se não estiver nas falas de Paulo, se não estiver na Sagrada Escritura, desconsidera.
Você não é obrigado a seguir. Ficou claro isso? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. É isso que está escrito na sequência. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Esse é o conteúdo da carta. O conteúdo da carta é mostrar que é a vontade de Deus que prevalece. É a vontade soberana de Deus que rege a história. É a vontade de Deus que estabelece a igreja. É a vontade de Deus que salva pecadores. É a vontade de Deus que faz com que você chegue até o fim. É a vontade de Deus que prevalece. É a vontade de Deus que separou Paulo como apóstolo. Tudo é objeto da vontade de Deus. Eu vou ler, você acompanha os textos aí rapidamente. Essa carta apresenta a vontade de Deus. Dos versos 4 até os 5, Paulo vai dizer assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua... O que Paulo está dizendo aqui? A eleição, a predestinação, são objetos ou movimentos da vontade de Deus. Verso 6: para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. A eleição, a predestinação é o movimento da vontade de Deus, a redenção da igreja é movimento da vontade de Deus. Verso 11: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua... Que não tenha dúvidas de que a carta aos Efésios apresenta a vontade de Deus. A igreja é eleita por vontade de Deus. A igreja é redimida pela vontade de Deus. A igreja é segurada, garantida, selada pelo Espírito Santo, pela vontade de Deus. Por isso Paulo diz: apóstolo pela vontade de Deus. Este é o remetente da carta. Quero olhar com você agora o destinatário, ou os destinatários da carta. Quem são eles? Para quem Paulo escreve? Ele vai dizer: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Eu disse que a carta aos Efésios apresenta a origem da igreja e o DNA da igreja. Quando você quiser saber o que significa igreja, leia Efésios. Paulo aqui apresenta essas características da igreja, essas duas palavrinhas usadas para descrever quem é a igreja, representam uma unidade. A igreja é composta por santos e fiéis. Quem são os destinatários da carta aos Efésios? Primeiro eu vou dizer para você, para quem não é a carta aos Efésios. Sabe para quem não é? Para toda a humanidade de forma indiscriminada. A carta aos Efésios não é para todo mundo. Isso a gente precisa entender também quando nós lemos as cartas apostólicas. Os apóstolos escrevem para a igreja. Essa carta é para a igreja, não é para o mundo inteiro. É para os eleitos de Deus, para os santos e fiéis de Deus em Cristo Jesus. Não é para todos. Por quê? Ela apresenta a origem e o DNA da igreja. Irmãos, nem todos têm a característica da igreja. Toda a humanidade provém de Deus. Mas a igreja provém de um decreto soberano especial de Deus.
através do qual diz: esses daqui são meus de forma especial. Esses daqui são meus para me glorificarem entre os outros homens. São meus representantes no meio de uma humanidade caída. Esses são meus. A igreja é composta por homens que pertencem a Deus e que o glorificam na sociedade. Primeira característica da igreja: santos. Aos santos. Quem são esses santos? O significado de santo é os que foram separados pelo Senhor para o glorificar. É isso que é santo. Vamos fazer uma correção aqui. Santo não são aquelas pessoas que morreram e foram canonizadas, que alguém atribuiu algum milagre que foi realizado por essa pessoa e ela passou a ser mais especial do que os outros, né? Então não, santos não são esses. Santos não são títulos, não é título atribuído aos supercrentes. Sabe o crentão? Que se acha santo? Não. Santo não é um título atribuído à liderança eclesiástica. O pastor não é mais santo que o membro da igreja. O bispo, pseudo-apóstolo ou falsos apóstolos não são mais santos que os membros da igreja. A palavra santo é atribuída, ou ela descreve, a igreja. Por que santo? Porque foi separado para ele. É cada um daqueles que foram separados do mundo, do meio de uma humanidade caída. A humanidade cai na queda de Adão. Dentre essa humanidade caída, Deus separa a sua igreja. Deus separa os seus filhos. Primeira característica da igreja é separado por Deus do mundo. Deus deixa isso claro ao longo da história. Em Êxodo capítulo 20, verso 1, ele vai dizer assim: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deixa eu te dizer uma coisa: ser santo é algo que não começa em você. É um erro nós chegarmos e dizemos o seguinte: eu consigo ser santo. A santidade a qual Paulo aponta aqui não é algo que começou em você, é algo que tem origem em Deus. Deus vai dizer para o seu povo no deserto o seguinte: eu sou o Senhor, que tirei vocês da terra do Egito. A santidade é algo que começa em Deus. Ele é quem nos separa para Ele. Nessa mesma carta aqui, no capítulo 4, verso 1, Paulo vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. A igreja é composta por todos aqueles que foram chamados. Você não se chama. Não é você que aceita Jesus, foi Ele que te aceitou. Se hoje você anda de acordo com a vontade dEle, porque essa é a ordem de Paulo ali, andeis de modo digno com essa vocação que vocês receberam. Andeis de modo digno com o chamado que receberam. Algo interessante é que a palavra traduzida por chamado, para dizer que nós fomos chamados por Deus, tem a mesma raiz da palavra igreja. A palavra grega para chamados tem a mesma raiz da palavra grega para igreja. Sabe o que é isso? A igreja é composta por cada um daqueles que foram chamados para fora desse mundo. E para que você foi chamado? Por que Deus chamou você e não chamou aquele seu amigo ímpio?
que rejeita a Deus com todas as forças do coração dele. Por quê? Primeiro, porque ele quis. Ele é o soberano que chama. Segundo, para que o glorifiquemos com a nossa vida. É por isso que Paulo, no capítulo 4, verso 1, ele vai dizer, olha, andem de modo digno dessa vocação que vocês receberam. Uma vez que vocês foram chamados para fora desse sistema mundano, uma vez que vocês foram chamados desse mundo, vivam de acordo. O santo não é todos os que estão na igreja. O santo é quem é a igreja. E fiéis. Paulo diz aos santos e fiéis que estão em Éfeso. A palavra fiel aqui, ela é somada aos santos para determinar ou para apresentar o DNA da igreja. A igreja é composta por pessoas que foram separadas por Deus do mundo e que vivem de modo digno dessa separação. A palavra fiel aqui implica 3 coisas. Anota aí. Fiel em viver para Deus, se separando continuamente do mundo. Segundo, fiel em confiar na suficiência de Cristo para ser aceito por Deus. Ele é fiel para entender, não é por aquilo que eu faço que Deus me aceita, é por aquilo que Cristo fez. E ele se mantém fiel a essa mensagem. E terceiro, fiel em fazer o Senhor conhecido. Uma característica da igreja, quer saber se você é igreja? Você vive para Ele e busca fazê-lo conhecido onde você vive. Isso é ser igreja. Não, ser igreja não é frequentar os cultos da igreja presbiteriana. Ser igreja é estar lá aprendendo como viver de uma forma que deixe claro que eu pertenço a Deus. Outra declaração que eu faço desses que são igreja, Paulo diz, aos santos e fiéis em Cristo. Irmãos, característica da igreja, todo santo é fiel. Né? Quando Paulo escreve aos santos, está escrevendo a igreja, aqueles que pertencem à igreja, ele aponta para a seguinte ideia: todo santo tem como característica também a fidelidade. Isso é ser igreja. Santo, fiel. Detalhe: não existe nenhum santo, não existe nenhum fiel, não existe ninguém que compõe a igreja fora de Cristo. A expressão aos santos e fiéis em Cristo indica é impossível igreja sem Jesus Cristo. A expressão em Cristo que Paulo usa, ela é muito comum nos escritos dele. Quem é os que estão em Cristo? Aqueles que compõem o corpo de Cristo. Quem é os que estão em Cristo? A igreja reunida. Estar em Cristo é pertencer a Ele. Estar em Cristo é ser salvo. Ninguém que está em Cristo não é salvo. Ninguém que está em Cristo não é santo. Ninguém que está em Cristo não é fiel. A igreja é composta por todos aqueles que foram alvos do sacrifício de Cristo, passaram a ser habitados pelo Espírito Santo de Cristo, é isso que está no verso 13 desse primeiro capítulo. A igreja é composta por todos aqueles que estão em Cristo. Estar em Cristo é uma condição definitiva. Você não está em Cristo aos domingos à noite. Você vive em Cristo. É uma característica plena, constante em toda a igreja. A igreja é composta por homens que estão em Cristo. O que é isso? Cristo habita neles. Sem Cristo não existe igreja. Amém?
É por isso que em Cristo você é capaz de lutar contra o pecado, em Cristo você é capaz de se esforçar para ser fiel a Deus. Fora de Cristo é impossível. Outra declaração é que, ainda fechando aqui o verso primeiro, o verso segundo vai ser mais rápido, pode ficar tranquilo. É que essa carta, muitos eruditos, muitos conhecedores, estudiosos do Novo Testamento, vai dizer que a carta aos Efésios é uma carta circular. O que é isso? Quando você vai ler o texto original grego, a palavra em Éfeso, ela aparece entre colchetes. O que significa isso? Muitos acreditam que Paulo fez essa carta direcionada para a igreja dos Efésios, porém fez cópias dessa carta, deixando o nome da igreja sem preencher, para que essa carta pudesse ser distribuída para todas as igrejas. Sabe o que significa isso? Nós estamos diante de uma carta, de um texto que é para nós. Nós podemos pegar esse primeiro verso e dizer assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, aos santos e fiéis em Cristo que estão na igreja presbiteriana de Pitangueiras. Amém? Por fim, a carta apresenta então o remetente, o destinatário, determina quem são esses dois, apresenta quem são esses dois, e Paulo roga por bênçãos para esses destinatários. Verso 2, acompanha comigo. Gostaria que você fizesse o seguinte exercício agora. Se essa carta é circular e ela nos alcança, quer dizer que aquilo que está escrito é para nós. Amém? Até aqui ficou claro. Entenda que a oração de Paulo aqui agora, as bênçãos rogadas por Paulo aqui agora, tem como alvo seu coração. Talvez assim fique mais fácil. Ele vai dizer, verso 2: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo roga. Se as palavras do apóstolo Paulo são as palavras de Cristo, são as palavras de Deus, olha o que você ouve nessa noite sobre a sua vida: graça e paz. Detalhe interessante, quem ainda está comigo diz amém. Detalhe interessante, por que graça e paz e não paz e graça? Você, como um bom leitor atento das Escrituras, já percebeu isso? Todas as cartas de Paulo, anota aí se faz esse desafio. Todas as cartas de Paulo têm a mesma saudação. Primeiro, graça, depois paz. Por que ele não põe paz na frente de graça? Porque é impossível. Não existe paz se antes não tivesse existido graça. Vamos entender o que é isso? Graça, a palavra graça usada por Paulo aqui significa favor imerecido de Deus. É aquele favor imerecido pelo qual Deus promove a salvação da igreja. Olha o capítulo 2, verso 8. Porque pelo quê? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É essa palavra graça que Paulo usa aqui e diz: olha, se não houvesse essa graça, se não houvesse esse favor imerecido de Deus, estaríamos perdidos. A graça é o meio pelo qual Deus aceita pecadores. A graça é o que fez o coração de Deus se movimentar para você. A graça, favor que você não merece, imerecido.
dom de Deus. E essa graça é destinada apenas à igreja. Essa graça aqui do capítulo 2, verso 8, não está disponibilizada para toda a humanidade. Um detalhe simples para você entender o motivo. Se essa graça que salva pecadores estivesse disponibilizada para todos os homens, incondicionalmente, todos os homens, indiscriminadamente, para que Jesus ensinaria sobre o inferno? Dizendo que tem pessoas que vão para lá. Essa graça é para a igreja, é para o povo de Deus. Em Mateus, não precisa abrir, capítulo 1, verso 21, a Bíblia diz: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Quem é o povo de Jesus? Aqueles em quem Cristo habita. Esses são alvos da graça. João capítulo 10, versos 11 e 15, Jesus diz assim: assim como o Pai me conhece a mim, verso 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Não é o mundo todo, é as ovelhas, a igreja. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Não é pelo mundo, é pelas ovelhas, é pela igreja. Isso é graça, favor que a igreja não merecia, mas foi dado para ela. Agora, por que a paz vem depois? Não haveria paz se não houvesse a graça. A paz que se torna possível por causa da graça de Cristo Jesus. É essa paz que ele mostra aqui. É a paz que estabelece o fim da guerra. Deixa eu te dizer uma coisa, antes de Cristo, nós estávamos em guerra contra Deus. Antes de termos alcançado o perdão dos nossos pecados, cada um de nós estávamos em guerra contra Deus, inimizade contra Deus. Pensa você o que é estar em guerra contra um Deus que é santo e infinito em sua ira. Todos os homens depois de Adão caem em guerra contra Deus. Por isso que o capítulo 2, verso 1 vai dizer: ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Toda a humanidade foge de Deus antes de Jesus Cristo. Uma vez que Cristo se manifesta como homem, paga na cruz o preço do nosso erro, agora sim, a dívida foi quitada. A ira que estava destinada a nós foi lançada sobre o Filho de Deus, agora estamos livres. Somente depois que Cristo recebe, abraça a ira de Deus sobre o seu próprio corpo, agora ele estabelece paz. Por meio da graça que te substituiu na cruz, agora você tem paz com Deus. Por isso que é impossível dizer paz e graça, porque sem graça não há paz. Uma vez que a graça foi concedida, o pecado foi redimido, o preço foi pago, agora Deus não está mais irado com você. Irmãos, preste atenção nisso, já estou finalizando, não perca isso, pelo amor de Deus. Por conta da graça de Cristo Jesus, Deus não está mais irado com a sua igreja. Você não é mais alvo da ira de Deus, você é alvo agora de um amor incondicional, que até mesmo quando você cai, Ele te ama e te levanta. Porque a paz foi estabelecida pelo sacrifício de Cristo. Não há paz sem graça. Da parte de Deus, paz e graça, da parte de Deus, graça e paz, perdão, da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu concluo aqui. Irmãos, tinha muito mais coisa para tirar. Em outro momento eu vou explicar para você por que nas duas primeiras vezes que ele se refere a Jesus, ele fala Cristo Jesus, e agora ele fala Jesus Cristo. Isso aqui é incrível. Não é por acaso que ele inverte as palavras, mas eu vou deixar isso para depois.
quero concluir com você. Nós estamos diante da descrição da soberania da vontade de Deus. Nós vimos aqui que é a vontade de Deus que estabelece a igreja, que os faz santos, que os separa para Ele. É a vontade de Deus que, nós vamos ver domingo que vem, que escolhe esses santos. É a vontade de Deus que levanta homens para edificar esses santos. A vontade de Deus que prevalece. Isso aqui tem umas implicações práticas para nós. E a primeira é, se as palavras de Paulo, se as palavras dos apóstolos são as palavras de Cristo, nós devemos nos render à doutrina apostólica. Entende? A implicação prática e clara disso aqui. Se esses homens são instrumentos de Deus, representantes de Jesus Cristo, nós devemos nos render intelectual e emocionalmente e moralmente a tudo o que eles escreveram. Se render aos escritos apostólicos é se render a Jesus Cristo. E você precisa conhecer isso. Como igreja, nós precisamos rejeitar toda e qualquer possibilidade de afastamento dessa palavra. O conteúdo do Novo Testamento deve estar impresso na sua mente. Porque é a palavra de Deus para a sua igreja. Não há outro meio de viver segundo a vontade de Deus se você rejeitar as doutrinas dos apóstolos. Esquece. Esquece. Só é a igreja aqueles que são fundamentados, ou que estão fundamentados nos ensinamentos desses homens. Outra implicação é que nós devemos então aplicar na nossa própria vida aquilo que esses homens ensinaram. Não apenas conhecer. Lembra? No início eu disse, cristianismo não é apenas conhecimento, senão você vai virar um crente cabeção. Exige simetria aqui, é conhecer e viver o que se conhece. Não há como você viver sem conhecer e muito menos apenas conhecer sem viver. É necessário esse equilíbrio para que sejamos igreja que vive a doutrina apostólica. Outra implicação aqui, se esses homens são apóstolos, irmãos, deixa eu te dar esse conselho. Você não deve, a igreja, não deve se render diante de homem nenhum, se você não encontrar nas falas desse homem o que esses homens escreveram. Deus não tem compromisso com a minha palavra. Tem compromisso com a palavra dele. Você não deve se render diante de homem nenhum, se você não for capaz de encontrar as palavras, os conselhos desse homem nas páginas da Sagrada Escritura. Eles são homens de Deus, apóstolos representantes de Jesus Cristo. Tudo o que eu disser para você, vá nas Escrituras, não aceita de imediato, não aceita de homem nenhum. Aplicações práticas aqui. Só assim nós poderemos viver aquelas características que representam a igreja: santidade e fidelidade. Se santidade é você ser separado para Deus e fidelidade é você viver como tal, como você vai conhecer a vontade de Deus para a sua vida, meu querido, se você não conhecer esse livro? Como que a igreja vai conhecer a vontade de Deus para ela, se ela não se alimentar daquilo que esses homens ensinaram? Não se contente apenas com aquilo que você ouve nesse púlpito. Irmãos, olha só, nós passamos 1h30 aqui, por semana. Você acha que isso é o bastante? Dentro de 7 dias, faz vezes 24 horas, nós dedicamos 1h30 para ouvir a voz daquele que nós dizemos que amamos. É impossível ser igreja se a nossa vida não for edificada na doutrina dos apóstolos. E você aplica aquilo que conhece. Por fim, graça e paz, porque nós não merecíamos,
estabeleceu paz no nosso relacionamento com Deus. Portanto, agora, graça leva a gratidão. Você não vai mais servir a Deus querendo algo em troca. Você vai servir a Deus porque entende que antes mesmo de você existir, Ele te separou para pertencer a Ele. Isso te coloca de joelhos e te faz dedicar a sua vida para esse Deus que te amou sem que você merecesse.